Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Você está feliz? Diga amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, crente, como o André falou, ele não vive preso às circunstâncias. Às vezes, nós somos levados a um experimento. Eu digo que as lutas, Ângelo, os problemas, é a forma de Deus trabalhar a nossa fé. Nós não entendemos, irmãos. Vou te dizer, nem eu, nem você, nem ninguém entende os planos do Deus eterno. Mas saiba de uma coisa: aquele que vive pela fé é mais do que vencedor. As experiências, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que não andam segundo o curso dessa vida, mas que andam pela fé. Então, tente entender que quando você, ou eu, ou qualquer pessoa é experimentado para crescer, para ser melhor, para você alcançar, para você tomar posse de coisas ainda que não estão na tua cabeça e nem na minha cabeça. Então, nenhum experimento que o servo de Deus passe, por mais difícil que seja, é o fim. Pelo contrário, é uma forma de Deus trabalhar para que você cresça. Então, não olhe por um prisma: agora está acabado, agora está difícil. Nada. A Daílze dá aula de gestão financeira na escola, e eu não tenho como deixar de não ouvir e ver o que ela está fazendo. Eu falei: tu é expert disso aí, meu irmão. Economizar, gastar menos. Não porque eu não quero gastar, é porque eu não tenho. Mas a gente tem que aprender a tirar sempre uma lição de uma situação e dizer assim: eu vou vencer. Nada vai te impedir, não é crise, não é problema, não. Você só é vencido quando você desiste, quando você para. Não foi ninguém, não foi crise, não foi governo, foi você. O seu maior adversário é você. Quando você vencer de você mesmo, você vai ver que ninguém poderá te impedir. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ninguém poderá te impedir. O maior problema é você. E o maior sucesso é você. Depende do que você quer, o que você deseja. Eu tenho visto isso, e hoje está comprovado com essa ciência mais nova, a neurociência, de que nós temos ligações tremendas, tá? Conexões neuronais, nervos do centro encefálico com a nossa boca. E chegou à conclusão seguinte: aquilo que você fala, você molda a sua mente, porque a mente é plástica. Ela é algo que não tem ainda o elemento do pensamento. Então o que coloca nela, ela aceita, é uma esponja. Então aquilo que você fala tem poder na sua vida, no seu dia a dia, tem poder na sua vida profissional, na sua vida familiar, nos seus ideais, nas suas aspirações. O que você fala molda, porque a sua mente sofre uma plasticidade, ela recebe tudo, e aí você é moldado. Você fala, e a partir disso você vai pensar aquilo que você fala. Então, o que você fala a teu respeito, o que você pensa a teu respeito, o que você diz a teu respeito, e isso vai formar a tua construção topográfica mental. O que você deseja? Eu quero desejar para você, sabe o que eu quero desejar? Levante-se.
Tem coisas que não dá para resolver se a gente está deitado em berço esplêndido. Tem que se levantar. Levante-se. Uma das coisas que Deus tem me ensinado, que tudo eu posso alcançar. Tudo. Mas saiba de uma coisa. Eu tenho que crer naquilo que eu quero. Se você não crer, se você não se entrega, se você não se despoja, se você não põe a tua existência naquilo que você faz, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você crê naquilo que você faz, e você se apaixona, se entrega, ninguém poderá te deter. Você vence tudo. Eu quero dizer para você nessa noite, levante-se, você é capaz. Chegou a hora. Amém? Você é capaz. Deus tem tocado no meu coração para ministrar uma série de mensagens das Escrituras falando de como você pode ser o campeão da sua vida. Como você pode ser o campeão da sua vida? Sabe como? Quando você realmente se aceitar quem você é. O que você está fazendo aqui nesse mundo? Qual é o propósito de você existir? Você tem uma missão. Você está preenchendo a tua missão. Enquanto você não se encaixar, sabe, nesses vácuos da sua mente, você vai ficar assim, ó, vagueando. Você tem que se posicionar. Você não depende do que os outros falam. Tem gente que vive de autoafirmação, né? Precisa ouvir de fora para se afirmar. Precisa disso, meu irmão. Você tem que se afirmar com aquilo que você crê quem você é. E vou te dizer já de antemão, você é a melhor coisa que Deus criou. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir assim, eu sou o pastor. Você pode aplaudir o Senhor. Você é a melhor coisa que Deus criou. Glória a Deus. Graças a Deus. Pega a tua espada. Vai sair aqui, Tati. Amém. Fique de pé, irmãos. Vamos ler juntos esse texto das Escrituras. Eu gosto que a igreja seja partícipe, porque quando a gente fala, a gente pensa. É muito bom esse exercício. Se vocês querem memorizar, leiam alto. A memorização é o fato da repetição verbalizando alto. Se você ficar lendo só com a mente, você não grava. Mas se você começar a ler alto, você começa a guardar. A memória é assim, ela é plástica, né? Sofre esse efeito. Mas Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 11, o verso é o de número... Lucas 15, versos 11 ao 24, melhor. Vamos ler uma passagem muito conhecida. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Igreja. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E se chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos. Amém. Você pode se assentar. Essa parábola faz parte de um bloco de parábolas que Jesus queria falar do ministério da graça, do poder da salvação. A salvação sempre foi uma iniciação de Deus, um desejo de Deus. A salvação não é algo que nasceu do homem, mas o desejo de Deus de alcançar o pecador, para salvar o pecador. E Jesus conta essas 3 parábolas, que é a parábola do filho pródigo, que é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Elas fazem um conjunto, um condensado de visão soteriológica da salvação. O desejo de Deus de alcançar. E quando Jesus conta essa parábola do filho pródigo, ele fala numa relação profunda dos acontecimentos que eram tão tangíveis, tão comum às pessoas da sua época. E retrata aí a vida de uma pessoa quando decide errado a respeito do seu futuro, a respeito do seu destino, quando quebra a cara, quando se arrebenta, quando um filho dissolutamente pede ao pai os seus bens. Até então isso não era permitido, porque o pai estava vivo, mas o pai, por insistência, eu creio que aquele pai deva ter lutado tanto para que aquele filho não saísse de casa, mas ele decidiu: pai, eu quero a minha parte, eu quero viver minha vida. E isso acontece quando nós tomamos decisões, e toda decisão tem uma consequência. Toda atitude, ela tem uma consequência. E nesse caso, ela nos dá uma grande lição de quando essa atitude ela é errada, a pessoa pode pagar um preço, pode pagar por uma atitude de uma forma que o sofrimento venha realmente cercear a sua vida, roubar o seu presente e o seu futuro. Porque a história conta desse filho, e ele tem então toda essa riqueza, mas ele não se prepara para nada, ao contrário, ele queria viver de uma forma que não tivesse amanhã, só é o hoje. E a Bíblia diz que ele pega esses bens e começa a viver de forma que ele gasta todos os seus bens. Ele então buscou todos os anseios da vida, toda a satisfação, ele buscou todas as suas fantasias e todos os seus sonhos, permitidos, não permitidos, internamente, fora do corpo. Ele busca isso, e com isso ele paga um preço muito alto. Paga um preço muito alto, porque quando lhe acabou todo o bem, quando ele não tinha mais nada, a Bíblia diz que ele se sentiu só. Ele estava só. Os amigos sumiram. As companhias ao seu lado maravilhosas desapareceram. Então ele se sente totalmente solitário. E não somente isso, como não pudesse ser pior, ele começa a viver como uma pessoa que tem necessidades. E essas necessidades levam ele, então, a pedir emprego. E quando ele pede emprego, o único emprego que tinha é justamente aquele que ia na contramão do senso da religiosidade judaica, que era de cuidar de porcos. Porcos era coisa que nenhum judeu, no consenso
até mais distante religioso gostaria de trabalhar, porque era uma coisa que não tinha qualquer associação, não tinha qualquer ajuntamento. Judeu cuidar de porcos, porque porcos eram impuros, eles transmitiam uma condição de não poder ter qualquer conveniência. E nesse momento, a única coisa que sobra para aquele homem é justamente começar a viver num nível mais baixo que a vida estava ali proporcionando. Ele começa a cair, ele começa então a descer. É um desfiladeiro que não tem aonde segurar. E ele põe a sua mão para um lado para o outro, mas se sente descendo, caindo por uma decisão, por uma atitude. E ele cai justamente no chiqueiro. Muitas pessoas querem te ver também no chiqueiro. Não no chiqueiro literal, mas querem te ver na pior. Muitas pessoas não têm uma visão a teu respeito de sucesso, de vitória. Sabe por quê? Porque invejam de você. E nesse momento, a vida desse filho pródigo é uma vida de lamentação, de tristeza, de dor, de complicação. Porque ele está trabalhando, mas não recebeu salário, tem vontade de comer, e o que tem para comer é justamente a comida dos porcos. São as leguminosas que os porcos comiam misturado com ração. E nesse momento, ele se sente num desespero tão grande que ele então sente necessidade de comer aquela comida. E ele lembra-se do seu pai. E nessa situação difícil que a vida o conduziu, ele lembra do seu pai. E quando ele lembra do seu pai, ele então começa a pensar na fartura, na abundância, em toda a prosperidade que o seu pai vivia, que sua família vivia e que os empregados viviam. Então ele sente essa falta. Ele, na casa do meu pai a abundância, a prosperidade. Na casa do meu pai, até os empregados mais simples são prósperos. E ele pensa, eu vou me levantar. Vou me levantar. Irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu, perei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me um dos seus trabalhadores, um dos seus jornaleiros. Olha, irmãos, o nosso pensamento é o que produz as nossas atitudes. Tudo na vida passa pelo seu pensamento, passa pelo meu pensamento. Tudo que nós fazemos numa atitude proativa ou numa atitude até omissa, ou com comprometimento, ou com qualquer atitude desvencilhada de qualquer ação. Tudo passa pelo nosso pensamento. E então ele começa a pensar, olha, eu vou me levantar. Essa é a grande sacada da vida. A grande realidade da vida. A verdade dessa história, tanto no campo soteriológico, tanto no campo em que precisa fazer mudanças de vida, é a grande visão que nós podemos introduzir em nossas vidas. Irmãos, nós não vamos conquistar, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum se ficarmos deitados, se ficarmos ali prostrados, se ficarmos rendidos à nossa fraqueza, à nossa atitude errada. Isso é uma atitude que provoca somente uma desgraça. Ele chegou numa situação tão terrível na sua vida, mas ele começa a dar sinais de quem quer
mudar de vida. Não adianta só você ficar lamentando, reclamando aonde você está, o que você está fazendo, o que você tem em mãos. Você precisa se levantar, ter atitude. Chegou a hora de levantar, amém? Amém? Levante-se. Levante-se. E vou te dizer que ninguém entrou ali no chiqueiro para levantá-lo. Ninguém saiu de sua casa, ninguém saiu da sua acomodação, ninguém saiu da situação que estava instalado para levantar aquele rapaz. Às vezes queremos que os outros façam aquilo que nós temos que fazer. Não fique esperando A, B, C, querendo julgar, querendo colocar o que você está passando como um sinal de omissão e de falta de amor dos outros. Ô, meu irmão, levanta a tua cabeça. Muita gente quer ser carregado. Muita gente quer ser escorado a vida inteira. O que eu aprendo aqui? Que Deus pode nos assistir aonde nós estivermos. Amém? Pode ser o pior degrau da vida, da situação, da construção da nossa existência. Nós podemos estar lá no fundo, junto com cavalo e com bandido, com cocô. Às vezes nós esperamos que os outros venham fazer. E aí, queremos criar uma atitude omissa de desculpas. Aquele homem errou, errou. Ele falhou, falhou. Aquele homem fez o que era algo que constrangia qualquer situação. Fez, errou, falhou. E quem não falha, e quem não erra, e quem não toma atitude errada na vida. Um dia, em qualquer tempo, qualquer pessoa pode errar, achando que está acertando. E daí? Hoje eu quero te falar uma coisa. Se aquele homem não tivesse uma atitude, ele nunca chegaria ao encontro do seu pai. Nada vai mudar se você não quiser mudar. Nada vai acontecer se você não fizer acontecer. Você só pode ver as coisas acontecendo quando você se levanta e quando você crê que você é capaz de mudar circunstâncias. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Quando amanhecer o tempo ruim, e quando tudo estiver derrotado ao seu lado, levante-se. Quem nunca caiu, quem nunca falhou, quem nunca foi tomado pelo desespero, pela agonia, pelo medo, pela dor. Quem nunca pensou em desistir na vida, irmãos? Quem nunca pensou que era o fim? Eu quero dizer hoje, diante dessa visão bíblica, mesmo diante de tudo isso, nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos nos levantar. A vida só para quando a gente deseja que para. Se você quer que a vida seja melhor, prossiga. Prossiga. Um dos aspectos que eu vejo na vida desse homem é que, mesmo com fome, com dor, com sofrimento, ele foi capaz de prosseguir. Porque às vezes nós pensamos que o nosso sofrimento é o sofrimento maior do mundo. Acabou. Estamos destruídos. Isso só vai acontecer quando a sua mente achar que é o fim. Não é a circunstância nem o problema que põe um fim na sua vida. É quando você interiormente diz, estou acabado, estou destruído. Aí sim, mesmo as circunstâncias, mesmo vendo, mesmo tocando, mesmo sentindo cheiro de chiqueiro, mesmo sendo vontade de comer coisa podre, coisas que não são saudáveis, a Bíblia diz que aquele homem teve uma atitude. E essa atitude foi de sair daquele lugar. Não podemos dar o luxo caído e ver a vida passando
como se fosse um filme de terror, um filme de derrota. Levante-se! Levante-se! Você é capaz! Você é capaz! Essa história é a maior realidade que quem deseja realmente sair do momento, da circunstância, daquilo que realmente amarra os seus pés na pior areia movediça que seja, se desejar, ele pode sair, pode reconstruir, pode refazer, pode mudar a sua história. Levante-se! Ah, estou no chiqueiro, estou na desgraça. Isso é que muitas pessoas desejam para você. Muitas pessoas querem que você fique mesmo nesse chiqueiro da apatia, da acomodaçãozinha. Muitas pessoas querem que você fique junto com os porcos, sem destino, sem futuro. Mas aonde você estiver, se você desejar, não importa. Você pode chegar aqui e contar a sua história, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua luta, cada um tem o seu problema, cada um tem o seu enredo, cada um tem a sua página existencial, o seu livro existencial. Mas cada um decide qual é o fim que quer dar no seu destino. Se você quer um final de vitória, um final feliz, eu hoje toco uma questão que você tem que fazer. Levante-se. Levante-se. Ninguém vai ficar levando você nas costas. Ninguém vai fazer aquilo que você tem que fazer. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Essa é a hora. Amém, igreja? Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. O pai ficou. Quem era o pai? O pai era Deus. Aonde o pai estava? Esperando o filho. Estou aqui esperando o filho. O mundo está diante de você. As coisas estão diante de nós. Se você não provocar, se você não fizer, se você não ir em direção ao seu destino, ao seu objetivo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eu quero dizer que as dificuldades, experiências ruins, perdas, elas têm uma função de nos prepararem. Não trate essas coisas como se fosse o seu fim. Trate essas coisas que você esteja passando, trate essa situação que você está atravessando como se fosse um treinamento, porque depois disso você será muito melhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você será muito melhor. Chegou a hora de levantar. A vida nos dá lição. A vida toda nós vamos aprendendo com os entroncamentos, com as dificuldades, mas nós não podemos parar, não podemos ficar no luxo de ver a vida passar, porque a vida passa, ela não volta mais. O tempo não volta mais. A dor das lutas é temporária, irmãos. Tudo passa. Tudo passa. Dificuldade passa, enfermidade passa. E você tem que decidir prosseguir. Porque se você ficar simplesmente na sua história de horror, você não vai alcançar nada. Não vai avançar. Você pode ir além do que você julga capaz. Vai além. Aquele homem estava ali, naquela situação, mas ele decidiu: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei. Essa atitude dele é bonita, essa atitude dele é realmente importante pelo aspecto da aceitação. Tem gente que não aceita, tem gente que nunca diz que erra. Tem gente que faz só meleca, só erra, mas o orgulho
Não foi eu. Ele reconhece, ele traz isso para o campo da sua consciência e de uma realidade e coerência fundamental. Quando você não reconhece que você errou, que você falhou, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai mudar. Tem gente que tem uma caixa craniana que somente o Espírito Santo para quebrar. Porque não reconhece, não admite, não tem uma atitude de conscientização. Não, eu errei, eu falhei, eu disse isso, eu realmente tomei uma posição errada. Esse jovem faz então algo importante para ele, que era encarar a feiura das suas atitudes. Se você quer vencer na vida, reconheça seus erros. Reconheça que você errou. Tenha capacidade, humildade, simplicidade de dizer, eu errei. Pare de botar culpa nos outros. Foi você que errou, então tenha essa capacidade. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não reconhecer. As pessoas ficam na superficialidade da interioridade de suas vidas. E ficam fantasiando. Tem gente que fica fantasiando o tempo todo. Está ali arriado, acabado. E fica fantasiando. Não, isso não é bem assim. Eu errei. E vou dizer para o meu pai. Eu vou dizer, pequei. Quando ele fala para os céus, ele fala para Deus. Pequei contra Deus e contra o meu pai. Eu errei, eu falei. Isso começa a reconstruir a sua história, porque o erro não significa que é o final da vida. O erro não significa que você não possa reconstruir. Você errar acontece e pode acontecer. O problema todo é quando nós não admitimos e não nos consertamos, e não nos acertamos. Falhar, errar, isso é comum, é inerente à nossa natureza, irmãos. Mas o fato de você não reconhecer, de você não aceitar, isso cria bloqueio. Isso cria transtornos, porque você não admite. Aí vai ser uma característica de um mitomaníaco. Aquele que fica vendendo uma história que é irreal, porque o mitomaníaco, ele é um mentiroso, ele mente acreditando. Ele mente achando que aquela mentira dele é verdade. Esse rapaz, ele começa a receber a cura. E essa cura está relacionada à sua saúde, à sua vitória, está relacionado ao seu destino, está relacionado ao seu futuro. Quando ele toma essa atitude, eu errei, vou ter com meu pai e vou dizer, pai, eu errei. Se você quer realmente mudar, pare de colocar o problema nos outros. Enquanto você não reconhecer que você precisa mudar, que você precisa fazer uma transformação interior, você não vai alcançar a vitória. Aquele homem chegou, eu errei, eu pequei contra o céu e contra meu pai. E a partir daquele dia, irmãos, a Bíblia diz que ele saiu do chiqueiro, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Depois que ele tomou aquela atitude, ele saiu daquele estado. Muitas coisas iam acontecer, mas ele teve a iniciativa. A dor muitas vezes nos causa muitos problemas, mas a dor também nos ensina muitas coisas. Tudo isso que você passou, tudo isso que você tem passado, tire lição disso, prossiga. Veja o que você fez de errado, reconheça. E é momento de acertar, é momento de prosseguir. Você pode ir além do que você tem ido. Pare de ser pessimista. Tenha fé em Deus. Amém, irmãos?
Você pode alcançar o que você deseja quando você tem fé. Quando você faz as coisas com fé, você alcança. Os problemas não são maiores do que a tua fé. A fatalidade não é maior do que a tua fé, amém? Se você tiver fé, você vai alcançar o que você deseja. Aquele rapaz, ele teve fé. Aquela atitude é uma atitude otimista. Pare de julgar as pessoas. Pare de julgar as coisas. Seja lá o que for que esteja impedindo você de vencer na vida, eu quero dizer hoje, tenha fé, levante-se. É muito fácil a gente ficar procurando culpados. É meu pai, minha mãe, meu tio, meu parente. O culpado é você que não age. Levante-se, comece de novo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, mas como é que eu faço? Irmãos, uma das coisas que o Evangelho é tremendo em nos ensinar é que Deus faz coisas novas, amém? Comece de novo. Faça tudo de novo, faça certo. O Evangelho nos dá condições de nós começarmos uma nova etapa. O Evangelho é tremendo, dá oportunidade. Se você pegar a Bíblia, você vai ver sempre Deus misericordioso, bondoso, Deus agindo, Deus assistindo, Deus dando oportunidade. Oportunidade. É hora de levantar. Comece tudo de novo. O que deu errado? O seu projeto no estudo? Comece de novo. O que deu errado? A tua obra lá, você parou? Comece de novo. O que deu errado? Comece de novo, comece de novo. Levante-se. Levante-se. Seu plano de negócio, comece de novo. Seu estudo parou, comece de novo. O que há que está te impedindo hoje? Comece de novo. O que nós não podemos é ficar parados, estáticos ali, caídos. Sua vida, meu irmão, ela depende de você, amém? A sua vida depende de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Nós temos a fé, temos palavras proféticas, nós temos palavras sábias. Você é um vaso de Deus, você é um escolhido de Deus. O Eterno está com você, amém? Você tem semelhança do Criador. Você tem essência de Deus. Deus te fez e te deu autoridade. Você tem um Espírito Santo. Você é uma constituição exclusiva de Deus. Você é importante. Você é a única pessoa existente nesse universo, nessa galáxia. Pare de chorar. Chorar não resolve. Hoje Deus está falando com você. Levante-se. Levante-se. Você pensa que as pessoas estão alegres por seu sucesso? Irmãos, com toda a verdade, são poucos. São poucos. Mas e daí? E daí? Se a vida não depende deles, a vida depende de você. Você falar mal da sua profissão, você falar mal da sua casa, você falar mal do seu salário. Então você não se aceita, meu irmão. Você muitas vezes até mente, para as pessoas falar uma coisa que faz e você nem exerce isso, porque você quer ficar na média da mídia social. Enquanto você não se aceitar, você amar quem você é, o que você faz, o que você tem, a tua casa, os teus bens, o teu carro, o teu sapato, a tua roupa, você não vai ser ninguém. Não precisa inventar nada. Você tem que ser o que você é. Deus está te dando essa oportunidade hoje e está dizendo assim, olha, eu coloquei dentro de você o maior tesouro. Você tem o meu Espírito, você tem a minha palavra. Você tem a força
para avançar, para ir à frente e para reconstruir, para refazer, para continuar vivendo na minha presença. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você pode ir longe. Você crê nisso? O chiqueiro. Chiqueiro não é lugar do campeão de Deus, não. Você está entendendo o que eu estou falando, né? O chiqueiro, aquela vidinha cotizada, não é lugar daquele que crê, não. Não reclama de Deus, não. Não reclama de ninguém, não. A única pessoa que pode mudar isso tudo é você. Irmãos, eu vou contar aqui uma coisa para vocês que aconteceu comigo em Viçosa, Minas Gerais. Eu saí para fazer um curso de pós-graduação lá. Esse curso era importante para mim. E chegando lá em Viçosa, o que me aconteceu? Uma crise renal. Eu falei, não é possível. Então, é um internato. Eu fiquei lá uma semana. Irmãos, todos os dias, à noite, eu ia para o hospital. Todos os dias. Não estou falando exagerado. Eu estudava durante o dia e à noite eu pegava o táxi. Tem ideia, o médico que me assistiu tinha 2 hospitais na cidade. O médico, quando me assistiu, que eu ia no hospital, no outro dia eu falei, não, eu vou no outro hospital. Quando ele me viu, ele falou, você de novo? Tipo, não aguento mais você, cara. Eu falei, doutor, eu estou com uma dor danada. Aí falei para ele que era do Rio, ele falou, você vai para o Rio? Não, eu vou fazer meu curso. Eu estudava durante o dia, à noite que eu tinha que dormir, eu ia para o hospital. Eu quero dizer que os nossos sonhos são maiores do que a nossa dor. Se você tem paixão, se você quer realmente, não tem dor, não tem nada que vai te impedir. Eu sou prova disso. Eu terminei o meu curso uma semana, no último dia, a amizade que eu fiz lá, as pessoas me levaram até o ponto de ônibus, que eu fui de ônibus, que é longe a beça, Viçosa é longe. Irmãos, eu retornei para o Rio com dor. Eu fiz a minha pós-graduação com crise renal. Mas daí me ligou, falou, Roberto, volta. Eu falei, não volto. Vai ser com dor, vai ser com sofrimento, mas eu não volto. Eu quero dizer que você pode ir longe, você pode navegar outros mares, você pode possuir outras coisas, mas você tem que ir adiante. Você tem que crer, tem que conquistar, tem que chegar ao lugar aonde o Pai te espera, onde está a sua recompensa, aonde está aquilo que você almeja tanto na sua vida. Você tem que ir para um lugar onde você esteja seguro. Eu quero terminar dizendo o seguinte: você precisa se levantar. Para de reclamar. Levante-se. As etapas precisam ser concluídas. Aonde você parou? Aonde você parou? Na linha das conquistas da vida, você precisa atravessar. Então, levante-se. Você pode se levantar essa noite, amém? Olha que ato profético. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, levante-se. Glória a Deus. Levante-se, Marcos. Igreja do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É hora de se levantar, amém? Você pode aplaudir o Deus eterno. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!